O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes da Rádio Unimontes. Olha, a gente está aqui hoje com o Empreendedor em Ação, é o nosso segundo episódio. É uma honra estar nessa rádio aqui trazendo mais informação ainda do que ela já nos dá, não é verdade? Bom, eu quero aproveitar antes de começar para agradecer logo os nossos apoios, agradecer a Fadenó, agradecer a Voi Comunicação, da minha querida Vanessa Araújo, que está aqui com a gente, é a nossa roteirista aqui do programa. Agradecer o apoio da Cris Joias, da Classic Men's Club e aproveitar para te convidar para você seguir o nosso canal lá no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. E também para você me seguir lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. Outra coisa, se você tem dicas aí de temas, se você está dentro de uma entidade que motiva empreendedores, se você tem algo para compartilhar com a gente, nós temos um e-mail ativo aguardando lá a sua mensagem. É o empreendedoremasãomoc@gmail.com. Então faça contato com a gente e vamos que vamos. Gente, é isso. Vamos começar aqui então. O nosso programa ele é semanal, ele é um programa de inspiração, de aprendizado para empreendedores, para aspirantes ao empreendedorismo, aqui na 101,1 na Rádio Universitária. Eu sou a Ariane Galdino, sou sua anfitriã nessa jornada empreendedora, jornalista, empreendedora, palestrante. Estou aqui hoje para conversar com uma empreendedora multifacetada, com experiência tanto na área de cursos e treinamentos, quanto no agronegócio. E é um prazer a gente poder falar com a Lilian Lauton, que eu apresento para vocês aqui, porque ela vai trazer para a gente hoje uma dica super importante de uma rede de conexão do agro. Presta atenção e fica comigo. Lilian, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Ariane. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história. Que bom, Lilian. Prazer nosso te receber, viu? Já sei aqui que você é formada em biomedicina, que você trabalha com cursos e treinamentos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, assim, esses trabalhos que você faz e como que a agrosertaneja, que você vai contar pra gente o que é a agrosertaneja, gente, fica ligado para vocês entenderem o que são as agrosertanejas, tá? Porque é um grupo muito bacana e a Lilian vai falar pra gente. Lilian, fica à vontade. Correto. Sou biomédica de formação e há 14 anos eu tenho uma experiência em treinamentos e capacitações. Há 10 anos eu fundei a minha empresa, a Lauton Ribeiro Treinamentos, e eu tenho hoje como parceiro o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que faz parte do sistema FAENG, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, que é a entidade responsável por levar conhecimento e defender os direitos dos produtores rurais de Minas Gerais. Então, com essa parceria com o Senar, minha empresa presta serviço em vários municípios aqui da região, podendo atender todo o estado de Minas Gerais, levando treinamentos na minha empresa, no caso, como prevenção de acidentes, saúde da mulher, saúde reprodutiva, mas o Senar tem um leque enorme de capacitações para todos os setores, né, rurais, para todo cadeia produtiva, né, da pecuária de corte, da pecuária de leite, da área florestal, e são capacitações gratuitas para os alunos e a gente tem a possibilidade de esclarecer dúvidas, tirar aqueles mitos de antigamente, levar um conhecimento mais assertivo. Que mitos de antigamente, Lilian? Me conta aí. Por exemplo, eu fiz um curso de vaqueiro há um tempo atrás na busca de novos conhecimentos. Então, há tempos atrás, o produtor rural às vezes cortava o umbigo do bezerro ao nascer de forma muito curta. E ali é uma porta de entrada para contaminantes. Esse bezerro
acabando de nascer, se ele pegar qualquer doença, a imunidade dele ainda não está preparada. Então a gente faz o curso de vaqueiro e ali ensina que só se o umbigo estiver muito grande você vai cortar uma pontinha, mas caso contrário não é necessário. Você vai fazer a cura dele em número de dias específico, usando um produto específico, sem o bezerro correr o risco de perder a vida por uma decisão errada. Então é aquele saber do campo, né? É o saber do campo, mas assim, estudando um pouquinho mais, né? Isso é só um exemplo, mas nós temos também outros mitos em outras áreas, né? Também. Então, esses cursos é uma oportunidade da gente capacitar essas pessoas. Então, a minha empresa, né, há 10 anos aí, em parceria com o Senar, a gente leva essa capacitação melhorando a qualidade de vida, a segurança, no caso da prevenção de acidentes, e promovendo um ambiente mais equalitário dentro do setor agropecuário. Muito bacana. Lília, a gente sabe que o agronegócio, ele é um setor extremamente masculino, né? Mas a cada dia a gente vê as mulheres aí se introduzindo ainda mais nos negócios, né? E a gente tem aquela coisa do agro, do produtor rural, que é muito hereditário também, né? As famílias herdam. Eu estou tentando lembrar o nome aqui. A transição que é feita. Sucessão familiar. Isso, muita sucessão familiar, né? Como é que foi a sua experiência? Como é que você parou como é que você chegou? Parou não, você está super alinhada e em movimento, né? Mas como é que você chegou nesse setor? Vamos fazer um parênteses para a gente lembrar, né, sobre o agronegócio. O agronegócio, ele consiste desde antes, dentro e depois da porteira. Então a gente tem os produtos, as máquinas agrícolas, as coisas do antes da porteira que o produtor, né, compra para levar para dentro da fazenda e produzir o melhor produto possível, com a melhor qualidade, e depois ali para depois da porteira e ser comercializado. Hoje, no Brasil, cerca de 90% das propriedades rurais são familiares. E se a gente pegar um dado assim, muito curioso, e em pesquisas muito otimistas, falam que apenas 10% dessas famílias conseguem chegar à terceira geração. Então, a sucessão familiar é um problema, né, constante dentro do agronegócio. Nós temos muitas mulheres que ficam viúvas e não tem nenhuma expertise em cima do que tem que fazer na propriedade, e leva-se um tempo para você poder adaptar, entender, aprender e começar a acertar, né? Falando mesmo um pouco do que eu passei, eu entrei para dentro do agronegócio em 2018 com o falecimento do meu pai. Então, depois que ele faleceu, ele nos deixou propriedades de pecuária e de corte, e eu me vi na necessidade de aprender. Com isso, eu tive uma busca constante pelo conhecimento, entrei para fazer um MBA no agronegócio, fiz o curso de vaqueiro, como eu te falei. Em parceria com o Senar, a gente foi atendido pelo ATIG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Fizemos também o GQC, que é a Gestão com Qualidade no Campo. E assim, eu vim buscando outros conhecimentos para tomar as melhores decisões. Mas chegou um tempo que não só esses cursos bastava. Contratei um consultor para me ajudar nas melhores decisões para a propriedade. Porque por mais que a gente conhece muito, é a nutrição animal, é a melhor genética na hora de fazer uma inseminação artificial, é a hora certa para você vender, para você tentar pegar um preço que não esteja em queda. Então, você tem que tomar atitudes mais assertivas. E com esse consultor hoje, eu estou conseguindo estar mais atualizado do mercado, do que tem acontecido, para tomar as decisões mais assertivas ali para a propriedade rural que eu venho administrando e colher os melhores frutos. E como é que você vê o meio hoje? Assim, Ariane, tá diferente, tem muito mais mulheres e tudo. O último censo de 2017 do IBGE consta que 30% da força de trabalho na área rural é feminina. Então a gente já tem um número expressivo e com um censo que está desatualizado em pelo menos aí quase 7 anos.
né? Então, a busca pelo conhecimento dessas mulheres é constante. Tem outra pesquisa que revela que as mulheres que estão nas lideranças de suas propriedades rurais, 60% delas têm curso superior, muitas vezes em outras áreas como eu. Então, essa mulher, ela vem com uma visão diferenciada para poder aprender e realmente aplicar as melhores técnicas. Por exemplo, as mulheres estão muito envolvidas aí na sustentabilidade, na busca do equilíbrio, né, de reformar pastagens, que a gente sabe que a pastagem degradada emite uma quantidade maior de CO2 e para o meio ambiente não é bom. Então essa mulher vem e fala, opa, esse negócio aqui não está legal, o que eu vou fazer para eu poder, né, ajudar? Então realmente o agronegócio historicamente é um ambiente mais masculino, mas essas mulheres têm buscado seus espaços, têm procurado as capacitações e as redes de apoio, que nós também vamos falar daqui a pouco. Isso. E eu vou te perguntar um pouquinho mais do Senar, que eu entendi que o Senar, ele é acessível, não é isso? Sim. Para qualquer produtora rural. Como é que acessa o Senar? O Senar, nós temos hoje em Minas Gerais 396 sindicatos dos produtores rurais em vários municípios. E normalmente esses sindicatos produtores rurais são os parceiros do Senar. Dentro de cada sindicato a gente tem um ADR, que é um agente de desenvolvimento rural. E ele é responsável por pedir determinados cursos. Então a gente tem cursos, mais de 300 cursos que são gratuitos para o produtor rural. Qualquer produtor rural pode procurar seu sindicato, procurar saber quem é o responsável por pedir aqueles cursos, solicitar e levantar a demanda. Para cada curso existe um pré-requisito. Alguns vai ser para maiores de 18 anos. Eu trabalho com alunos a partir de 9 anos de idade, mas com outro foco, mais na área da saúde, né? Mas os profissionais normalmente são 18 anos. Se for um curso de tratorista, a gente precisa ter o trator disponível no local para a pessoa aprender a fazer as manobras necessárias. Se for um curso de vaqueiro, você tem que ter ali o bezerro, a vaca ou o boi que for necessário para você fazer as contenções, aplicar medicamentos. Então são alguns pré-requisitos, números de alunos, mas esse produtor ele tem o direito e ele deve solicitar de acordo com a sua necessidade, né, para a sua fazenda. Então procure o sindicato rural ou uma entidade parceira no seu município e peçam os cursos do Senar. E ele tem que ter, então, vamos lá, pessoa leiga, né? Ele tem que ter, então, um certificado de produtor rural. Ele tem que ter um cadastro. Normalmente o produtor tem a inscrição do produtor rural. Mas existem pessoas que fazem arrendamento, às vezes, de uma terra e esse arrendamento propicia que ela tenha uma inscrição de produtor. E aí essa pessoa tem o direito a pedir. Mas nós temos também empresas que são diretamente, né, vamos dizer, pagam impostos e o Senar recebe parte desse imposto. Porque eu só abro um parênteses. A verba que o Senar oferece esses cursos... Qualquer esfera que como é que fala? Que mantém, né, o serviço do Senar, é municipal, estadual, federal. Todo produtor rural que vende qualquer produto na comercialização, ele tem que pagar um imposto. Então, uma parte desse imposto já está embutido que ele vai diretamente para o Senar. E se a gente pensar, nosso Minas Gerais, né, o nosso Senar é o Senar Minas. Tem o Senar todo nacional, né, no Brasil, mas o nosso representa em Minas Gerais. Nós temos da produção desde A do abacate até o Z do zebu. Então nós temos uma linha gigantesca de variedades de produtos que são comercializados tanto aqui no Brasil quanto a nível de exportação. Esses impostos são pagos, parte fica para o governo, parte fica para o Senar. Então o Senar junta essa verba, capacita os seus instrutores, né? Nós instrutores somos capacitados para cada curso, né? A gente faz reciclagens para ministrar cada curso e aí esse curso chega gratuitamente para o produtor rural no seu município. Porque eu moro em Montes Claros, mas eu atuo em Minas Gerais inteiro. Posso atuar em qualquer município de Minas. Interessante. Bom, com essas dificuldades, né, os desafios que você falou aí anteriormente a respeito do setor ser extremamente masculino, né, de como que as mulheres têm lidado com isso, principalmente também porque elas muitas vezes recebem o patrimônio, né, Lília? E aí tem sempre um urubu
ali de olho, né? Vai lá, faz uma oferta, né? Sei lá, de mixaria na propriedade, e a mulher, às vezes, ela acaba vendendo mesmo, ela acaba passando, né, o patrimônio, porque ela não entende, né, não compreende o processo, e às vezes se acha até incapaz de compreender e de fazer acontecer, né. Então a gente percebe que as mulheres, elas estão se agrupando mesmo, estão procurando apoio umas nas outras, né, e é aí que surge a Agrosertanejos, não é isso? Isso. Em 2021, né, 4 produtoras rurais, a Silene Barreto, a Aline Veloso e Lucila Murta e eu, nós nos unimos e todas com as suas dores da falta da sucessão familiar, né, nós nos unimos e formamos as Agrosertanejas para a gente trazer capacitações para essas mulheres, uma união, um network, né, e desenhar com elas uma melhor forma de se fortalecer, de mostrar, né, de visibilidade. Hoje, né, não só no agronegócio, a gente tem dificuldades de reconhecimento dessa mulher. No caso do agronegócio, a gente tem às vezes a dificuldade do pai aceitar que a filha entre. Às vezes tem um filho, mas o filho não se identifica, ele tem dificuldade de aceitar que a filha entre ali para dentro do processo. Então, por isso que a sucessão familiar é algo que deveria acontecer continuamente, né? Um dia você vai ter que passar o bastão. Então, de preferência que você vá orientando como que você quer, em vida, como que você quer. Porque na ausência e com a dor, a gente acaba, às vezes, não tomando as melhores decisões. Nós mesmos passamos por isso, oferecer na nossa propriedade um valor infinitamente menor do que a propriedade valia, né? Mas nós tínhamos noção, não fizemos negócio com a pessoa. Mas é uma coisa que acaba que passa na cabeça de muita pessoa que perde o ente querido e ainda não tem expertise de tomar conta do negócio, porque é um setor desafiador, nós dependemos diretamente do clima, uma coisa que nós não temos controle absolutamente nenhum. O ano passado mesmo passamos por uma seca de mais de 2 meses de quando a gente estava aguardando as chuvas. Muitos produtores plantaram seus capins e a chuva não veio e esse capim não vai nascer da forma que ele deveria nascer. Então, ele já vai ter uma quebra de safra, ele já não vai conseguir produzir o mesmo tanto de arroba naquela área porque ele já não tem pastagem suficiente, né? Então, é desafio atrás de desafio, né, nesse setor. E a gente está falando da produção do gado, né? Porque aí quando a gente vai para a produção de alimentos, né? Que é o que a gente tem muito aqui em Montes Claros, não é isso? Em torno nosso aqui, a gente tem muita propriedade rural, né? Sim, vamos dizer, o Brasil inteiro, né? A gente tem produtor rural em todos os municípios, né? Estive agora até em Búzios, no Rio de Janeiro, e aí você passa por aquele tanto de fazenda, vê aquele tanto de gado. Então, a cidade, muitas vezes, ela gira em torno de um setor agropecuário ali, tanto a agricultura, produção de alimentos, né, plantados, quanto da pecuária, que é um alimento. A gente planta o capim, então a gente é um agricultor, né, da pastagem, para a gente fazer com que aquele gado se alimente daquilo ali para produzir, né, e vender e comercializar. Certo. E aí vocês se juntaram então, né? As 4, até conheço a Selene. Ela estive com ela num painel e ela falou muito também sobre essa questão da sucessão. Como que vocês juntaram então e formaram as Agrosertanejas? Ok, tem o intuito então de formar uma rede de mulheres, essas mulheres ligadas à produção rural de um modo geral? Como que é? Como é que as pessoas vão te achar? Nós estamos falando aqui na Rádio Universitária sobre, então, um grupo de conexão de mulheres, de network, a Agrosertaneja. Como é que eu acho? Onde é que eu encontro a Agrosertaneja? Tem uma página lá no Instagram? Como é que funciona? Nós temos a página, chama, né, @Agrosertanejas NM de Norte de Minas, e lá nós comunicamos quais vão ser os próximos eventos que a gente vai ter no ano. A gente faz publicações de alguma cotação, de alguma notícia do agro aqui de Minas ou do Brasil que seja relevante, de forma que a gente leva conhecimento para essas mulheres. A gente também recebe muitas dúvidas, muitas sugestões dessas mulheres de temas que elas querem serem capacitadas.
Mas as primeiras atuações nossas foi mais voltada para a bovinocultura, mas a gente está fazendo esse levantamento para ver quais são as áreas de interesse para a gente poder trabalhar em parcerias. Hoje eu estou como presidente da comissão FAENG Mulher, que é da federação aqui do estado de Minas Gerais. Então esse FAENG Mulher foi criado no início do ano passado. Ela tem esse objetivo de levar capacitação para essas mulheres. Nós temos dificuldade de ter mulheres em cargos de liderança e não só dentro do agronegócio. Então, se a gente não tiver mulheres capacitadas, essas mulheres não vão conseguir conquistar os seus espaços. E dentro da FAENG Mulher, um dos objetivos é a gente formar núcleos nos sindicatos. Hoje, em Minas, nós já temos núcleos de mulheres. Núcleos de mulheres, só que municipais. Entendi. Para ter atuações municipais. Então, ano passado, em novembro, a gente criou o núcleo FAENG Mulher Montes Claros. Já tivemos 2 reuniões presenciais, temos mais de 30 mulheres presentes nesse grupo hoje e que já fizemos um levantamento de quais capacitações que elas têm interesse, tanto na parte pessoal quanto na parte técnica e desenvolvimento pessoal, que nós vamos trabalhar no decorrer aí desse ano e o ano que vem com elas, para elas buscarem capacitação. E o mês que vem também a gente fechou uma parceria com a Nestlé para promover o evento. O núcleo de mulheres aqui, FAENG Mulher Montes Claros. Nós fizemos a parceria com a Nestlé, o programa vai chamar A Força da Moça no Campo, porque o leite moça é produzido aqui. Então, o nosso primeiro encontro presencial vai ser dia 4 de março, provavelmente ali no Parque de Exposição, o local ainda está a definir. E nós vamos ter ali provavelmente 50 produtoras rurais, não necessariamente voltadas só para o leite. Então, essa parceria com a Nestlé, nós vamos ter 4 encontros presenciais. Em paralelo a isso, nós também vamos ter outras capacitações do Senar para essas mulheres e uma parceria provavelmente também com a Câmara da Mulher Empreendedora, que também tem o programa Quero Empreender e que já existe um cronograma que a gente vai reformular de forma que atenda essas mulheres rurais, porque a gente tem alguns tópicos específicos, por exemplo, parte contábil, parte trabalhista, que é um pouco diferente, às vezes, de outros setores. Então, comércio em geral, de um comércio em geral, isso. E aí a gente vai capacitar essas mulheres e a gente espera que ao final aí de 2 anos de eventos presenciais, online, que a gente tenha mulheres querendo ocupar seus cargos de liderança, que estejam falando em favor do agronegócio, que é o setor que move nosso país, que representa 25% do nosso PIB. Sim. Então, a gente tem não só a Agrosertanejos, mas a FAENG Mulher também contribuindo para fortalecer essa presença e o papel das mulheres nos negócios rurais, E é aberto. Então, se eu sou produtor rural, não importa se eu sou do bovino, é assim que fala, Lília? Sim, bovinocultura de corte de leite. Bovinocultura, se eu sou lá da alimentação, eu posso buscar a rede da Agrosertanejos, entender o que vocês estão fazendo e me aproximar dessa rede. O primeiro evento é agora? Dia 4 de março. Dia 4 de março. E já tem inscrição aberta? Vamos publicar de hoje para amanhã nas redes sociais das Agrosertanejas, na rede social do Sindicato Rural de Montes Claros, e lá vai ter o link para as produtoras que tiverem interesse estar fazendo a inscrição. Então, maravilhoso. Hoje esse programa está sendo apresentado dia 29 de fevereiro, então nós já estamos em cima do evento. Então, corre lá no Instagram da Agrosertaneja que você vai entender se ainda tem possibilidade. Tem amiga aí, produtora rural, já fala para ela que tem um grupo específico para fortalecer a presença das mulheres, colaborar para que essas mulheres estejam mais firmes aí no papel delas, nos negócios rurais. Ô Lília, me fala uma coisa, qual você considera que é a função principal dessa rede de mulheres empreendedoras rurais? A gente às vezes encontra mulheres que estão se sentindo sem saída, que não sabe o que fazer.
E às vezes em uma rede, uma roda de conversa que a gente oferece, a gente leva normalmente sempre algum tema interessante para as nossas reuniões. O último foi saúde mental, e depois a gente tem um momento que a gente reflete, né? E uma vai ali, expõe sua situação, aí de repente alguém fala, eu tive um problema com um funcionário, aconteceu isso, é outro. Só de ouvir, você já fica atenta àquilo ali. Então, a experiência do outro também, né, você leva para dentro do seu conhecimento. O adulto, né, a andragogia, ele aprende com a experiência do outro. Então, por isso que essa rede de apoio de mulheres é tão importante. Hoje, no Brasil como um todo, nós temos muitas redes de mulheres. As agroligadas, que está espalhada por todo o Brasil. Agroligadas? Agroligadas. Eu não sabia, gente. Tá aí, ó. Agroligadas, uma rede de mulheres do agronegócio. Do agronegócio. Legal. E elas têm a missão de levar, né, o conhecimento do campo para a cidade. Isso é nível Brasil. Nível Brasil, mas tem agroligadas, quem quiser se associar pode, como se quiser associar as agrosertanejas também, para fortalecer, né, os movimentos. E de 2021 para cá, a gente também que começou com um grupo de mulheres que é De Olho no Material Escolar, que é um grupo que vem para tirar aquelas informações equivocadas sobre o agronegócio que está nos livros dos nossos filhos dentro das escolas. Então, a gente precisou, né, essa associação, contratar uma instituição para rever esses materiais escolares e ver o que está sendo ensinado nas escolas de forma equivocada do agro, colocando o agro como um latifundiário, uma palavra que a gente já não usa mais. Destruidor, exatamente. Às vezes tem uma questão de matemática ali, e aí, o produtor rural matou não sei o que, tantos índios, e aí coloca o produtor rural como um vilão. Então, assim, é num nível realmente muito ruim para o agro. E eu cresci ainda tendo essa informação, e só depois que a gente aprende que a gente vai ver que o agro é o setor que mais quer preservar, porque é diretamente ligado à preservação com o que eu vou colher, a sustentabilidade. Se eu não tiver boas ações, eu não vou colher bons frutos. Né? Temos aí pessoas que desmatam, que fazem queimadas, né? Coisas ilegais. Porque tudo tem um lado ruim, né? Qualquer setor tem aquele grupo que corrompe, né? Sim. Que traz os maus resultados. Né? E tem aquele grupo que a gente sempre espera que seja o maior, né? E que realmente costuma ser o grupo que recebe mais incentivo, que faz e que traz o lado bom da coisa, né? Exatamente. E o produtor está aí para querer defender, para querer produzir mais. E para ele produzir mais, ele tem que ser sustentável. Tem que tratar a terra, né? A terra tem que estar praticando boas práticas, né? Eu estou até sendo redundante aqui, praticando boas práticas, mas é verdade, né? Para que a coisa aconteça de uma melhor maneira, igual manejo de pasto, não tem isso? Sim, tem o manejo. Gente, eu não sou do produtor rural, eu tenho um negócio, viu? Manejo de pasto. Tem o tamanho, cada pastagem tem uma característica de um tamanho, um tipo de folha. Então, quando você vai colocar o animal ali, dependendo da pastagem, tem um tamanho de entrada, um tamanho de saída. Você não pode deixar o gado comer mais, né, pastejar mais do que deve, que senão ele come ali aquela parte onde há a rebrota do capim e você não vai conseguir ter uma rebrota suficiente, não vai fazer com que as raízes aprofundem do tanto que tem que aprofundar. Então, a princípio, se aquele produtor não tiver nem verba para fazer, né, uma correção de solo ou qualquer coisa, só dele começar, que a gente chama de manejar esse gado de forma que esse gado vai pastejar sem agredir demais a planta, já vai ajudar. E aí depois, com o tempo, ele consegue, né, ter retorno financeiro para fazer uma correção de solo e aí, né, mais capim. E também informação a respeito, né? Porque eu acredito que é o que falta muitas vezes, até para o pequeno produtor, aquele produtor mais humilde que está ali na roça dele, ele está plantando para ele poder se autossustentar, mas ele também acaba indo para as feiras para vender alguma coisa, né? Ou ele tem ali uma produção de gado de corte também, que não é uma coisa assim, nossa, como é grande, mas é também de maneira autossustentável, serve a ele, a família, mas serve também para ele, vai continuar servindo a família, né? Porque ele vai trocar por reais, né? E vai, com certeza, avançar, né? Então, até a informação para que essas coisas aconteçam de maneira equilibradas, né? É importante ter essas redes, né? E aí, nesse sentido, na sua opinião, assim, como é que a rede da agrosertaneja
ela se diferencia das outras redes de apoio. Mas você não vai me responder agora, porque agora a gente vai encerrar o primeiro bloco e no segundo bloco a gente volta a falar sobre as agrosertanejas e sobre esse campo aí vasto, né, do agronegócio e como que o ouvinte aí da 101,1 pode utilizar essa informação aí para o bem da vida dele, para aquela amiga lá, amigo que é produtor rural. Daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos aqui então ao nosso programa Empreendedor em Ação. É o nosso segundo episódio aqui na Rádio Unimontes. É um prazer estar aqui falando por vocês ouvintes, trazendo informação, corroborando aí com o que a rádio já pratica, né? De trazer cultura, informação, música boa. E hoje a gente está aqui com a Lilian Lauton da Agrosertanejas. Mas antes de chamar a Lilian, eu quero agradecer os nossos apoios, a Fadenó, a Voi Comunicações, da minha colega aqui, Vanessa Araújo, que é a nossa roteirista, da Cris Joyce, da Classic Men's Club. Te convidar para me seguir lá no Instagram, Ariane Galdina _reinventa, e também se inscrever no nosso programa Empreendedor em Ação no YouTube, para você acompanhar os nossos programas aqui. Lília, então, a gente estava falando aí no bloco anterior sobre as agrosertanejas, né? Qual que é o diferencial, assim, que essa rede traz enquanto rede de conexão mesmo para a nossa cidade aqui e região? Hoje a nossa grande penetração é junto com a Federação do Estado de Minas Gerais, com o Senar, que é o braço da FAENG, né, na parte de treinamentos, e junto aqui com o Núcleo de Mulheres, né, FAENG Mulher Montes Claros, e com a parceria com a Câmara da Mulher na parte de capacitações também. Então, nós já temos um grupo de mulheres, mais de 30 mulheres nesse núcleo aqui na região, mas tem uma perspectiva de crescer muito esse número de mulheres, uma vez que nós só tivemos 2 eventos, né, 2 reuniões presenciais, uma coisa que está sendo construída aí. E nós vamos poder desenhar quais as capacitações que essas mulheres levantaram lá conosco e vamos desenhar uma capacitação por mês, presencial ou online, dependendo do mês, e a gente vai ter aí ao final de uma jornada mulheres que entendam sobre o agronegócio de uma forma mais ampla, com uma visão um pouco mais de fora, porque a gente tem que gerir dentro da nossa propriedade rural, mas nós temos que lembrar que nós não interferimos no preço que a gente vai comercializar. Então você tem um custo de produção que é fixo ali, que você comprou e aquilo não vai mudar para você produzir, mas você vai ter uma variação à hora de vender esse produto, que pode ser para mais ou para menos, né? Pode ser positiva ou negativa. Então a gente vai abranger de forma que essa mulher tenha uma visão ampla do agronegócio como um todo, né? O tamanho que esse setor é e a importância que ele tem, né, para o nosso Brasil como um todo. Bacana. E essas capacitações, elas vão estar referente a palestra, workshop, oficinas, a ideia é essa, né? Sim, vamos ter eventos presenciais, rodas de conversas, né, entrevistas com mulheres de destaque da região. Nós temos capacitações, o próprio Senar tem muitas capacitações presenciais, de forma que você organiza ali aquele curso, quantas pessoas precisa para estar presencial ali tantos dias, mas o Senar também tem a capacitação, o Senar EAD, de forma que você possa fazer o seu horário e você escolher qual curso que você quer fazer gratuitamente pelo online. E ainda tem a opção que você pode pedir para receber os conteúdos para você ler, fazer a leitura do curso por WhatsApp, o que facilita demais, que você não precisa nem ir até a plataforma. A própria plataforma já te informa qual é aquele próximo conteúdo que você vai ter que, né, tá estudando para concluir aquele curso. Muito bacana. Então a mulherada do agro tem que ficar atenta aí, ó, a agrosertanejas, porque a agrosertanejas, esse grupo, né, essa rede de mulheres empreendedoras rurais, ela tem os melhores apoios. Então você tem o Senar, né, tem a FAENG, né, isso, que são apoiadoras
da AgroSertanejos, e a AgroSertanejos está com essa parceria aí, gente, com a Câmara da Mulher Empreendedora de Montes Claros, que é essa entidade que avança com as mulheres aí, sob, né, a tutela aí da Associação Comercial e Industrial de Prestação de Serviço de Montes Claros. As câmaras existem em todos os lugares no Brasil. A gente tem a Federação de Minas, né, que é a Federação das Associações, e tem a Federa Minas Mulher, né, a Federa Minas como um todo, que ela rege todas as associações, e tem a Federa Minas Mulher, que está aí também regendo as câmaras das mulheres. E aí eu entendi aqui no bloco anterior, a Lilian trouxe para nós, que a AgroSertanejos tem uma parceria então com a Câmara da Mulher, e elas estão produzindo uma capacitação, que é um produto que a Câmara tem, que chama Quer Empreender. Esse Quer Empreender, ele vai ser específico, né, de acordo com as necessidades aí das empreendedoras rurais, não é isso, Lilian? Para trazer a capacitação necessária. E aí, como é que vocês estão desenhando esse programa? Só para quem está escutando entender que tem coisa que está sendo construída e que tem coisa que está acontecendo e tem coisa que está para acontecer, né? Sim. Nós temos que deixar claro que o produtor rural, a produtora rural, tem que entender que a fazenda é um negócio, né? Então ele tem que tocar aquilo ali como se fosse uma empresa, né? E essa empresa tem que gerar lucros. E o que a gente vê, né, é que às vezes a pessoa, né, vai tocando do jeito que dá, quando é relação ao gado mesmo, deixa o gado lá até chegar a determinado peso. E se você estuda, se você se capacita, você vai ver que você tem ações que você faz e esse gado sai antes do tempo que ele ficaria, né, mais prematuro, de forma que aquele local que ele estava está livre para você criar outro e gerar mais renda. Então, o Quero Empreender, né, rural, ele vai vir, né, voltado para essa necessidade de mudança de olhar da produtora rural. A gente, né, tem a possibilidade de estar aí trabalhando, inclusive com jovens, né, mulheres que estão passando pela sucessão familiar. A gente já está conseguindo tocar pessoas de ver a necessidade de já incluir suas filhas ali no entender da propriedade para poder colher os melhores frutos. Então a gente vai ter, né, como montar o seu negócio, fazer um plano de negócio, parte de custo de produção, que é extremamente importante, né? Um valor que eu gasto para produzir uma arroba, eu tenho a base ali para eu saber qual é o mínimo que eu tenho que vender esse valor dessa arroba. Mesmo que o mercado tiver baixo, eu já vou vender sabendo que eu estou saindo perdendo, dependendo da situação. Então, vou ver as informações como soluções para esses desafios que essas empreendedoras rurais enfrentam, né? Exatamente, né? Nós realmente fizemos... Então não tem desculpa, né, Lilian? Olha, mulherada, produtor rural, empreendedor rural, você tem a possibilidade de compreender cada vez melhor esse universo, estar no meio dessa rede, porque a rede ela é importantíssima para o network, né? E assim, network, gente, é algo que é necessário, né? O network é justamente essa habilidade de você fazer conexão, de você conversar com o outro, de você trocar uma ideia, de você entender que tal pessoa tem tal serviço, a outra tem tal serviço, e a outra trabalha com fulano, e a outra conhece ciclano. Essa rede de network, ela é necessária para a gente alavancar os nossos negócios. E os empreendedores rurais, eles estão nesse mesmo caminhar, né, Lilian? Sim, o network é uma das partes mais, né, importantes da hora que a gente junta esse tanto de mulher. Uma conecta com outra, dali saem novos negócios. A hora que você ouve uma pessoa falando, te inspira a tomar a mesma atitude dentro da sua propriedade rural, mas sempre visando que a sua fazenda, a sua propriedade é um negócio, é uma mudança de olhar. Né? Então, se a gente não tiver essas capacitações, né, essa mudança de olhar, a gente ainda vai demorar muitos anos para colher alguns frutos. Mas eu acho que as mulheres elas estão muito empenhadas em fazer algo diferente, né, em querer ocupar os seus espaços. Então, elas estão dedicando o tempo em se capacitar, né, para poder aprender. E sobre capacitar, sobre negócios, o rural sempre deixou um pouco de lado, achando que o rural não trabalhava com negócio. Então, é até um ponto que eu queria, né, que você, falando aí, me trouxe o insight aqui da questão do êxodo rural dos jovens, né? Que as famílias estão aí, ok, estão lá, são produtoras e você tem lá uma propriedade. Mas você tem, às vezes, né, aquela indução ali dos chefes da família falando, vai estudar,
Você até comentou comigo aí um ditado que tem, né, dos produtores nas fazendas e tudo. E como é que é isso hoje, assim, essa coisa do êxodo rural do jovem? Ainda é assim? Vai, meu filho, sai da fazenda, vai estudar. Não, meu filho, vem cá, entende o que está acontecendo aqui, porque essa propriedade, ela precisa perdurar, né? Como é que é essa visão hoje? Nós temos o êxodo rural desde lá da Revolução Industrial. Uma vez que se implantou muitas indústrias, precisavam de mão de obras e vinham das fazendas, né? Hoje o êxodo rural é bem menor do que foi no passado. No passado a gente chegou a ter aí, né, mais de 50% de pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. Não temos um número tão expressivo de gente da cidade voltando para o campo. Mas tem um ditado, né, antigo, que o pessoal falava assim, ó, estuda que o lápis é mais leve que a enxada. Né? Mas hoje os produtores falam muito, né? Os pais falam, se você não estudar, você não volta para cá. Então, aquele produtor... então o lápis não é mais para não pegar na enxada. O lápis é para saber como utilizar melhor a enxada, né? Isso, se capacitar e saber que horas precisa usar a enxada, porque às vezes não vai ser nem necessário de usá-la, né? Então, essas pessoas têm se capacitado mais para voltar e atender a propriedade rural. E hoje é capaz uma pessoa ter uma formação completamente diferente, por exemplo, um médico, e ele conseguir administrar a sua propriedade rural, uma vez que ele tenha o conhecimento, né? E lógico, pessoas que fazem, né, as ações necessárias, às vezes precisa de um consultor, mas ele consegue, às vezes, ir poucas vezes por mês na propriedade, ou tem pessoas que já têm mais condição financeira nesse caso e mais tecnologias que favorecem esse cuidar da fazenda. Existem startups hoje que oferecem implantação de câmeras para filmar e que você consegue focar a câmera, elas giram e você escolhe ali, por exemplo, um ângulo que ela chega até a leitura de um coxo. E quando você clica naquela angulação, a câmera vira e chega naquela leitura de coxo para você ver se o coxo está vazio ou se não está. Existe GPS que coloca na sela do cavalo para rodar a fazenda. É que você tem uma engrenagem gigante aí, né? Então, olha só, filho vai estudar. Aí você falou comigo assim, só que nem precisa usar enxada, né? Mas como é que eu vou saber disso? Então, eu realmente preciso me inteirar, obter as informações para compreender, inclusive, que o agro hoje, ele trabalha com inúmeras tecnologias, não é isso? Sim, nossa senhora, o agro é completamente tecnológico, né? Nós temos pequenos, médios e grandes produtores. É lógico, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em valores financeiros, né? E investimentos. Então, quanto mais preparado esse produtor tiver, até um pequeno e um médio produtor tem capacidade de implementar, nós estamos falando aqui de tecnologias pagas, né? Mas se a gente pensar um arado no passado, é uma tecnologia, uma forma de se plantar. Então, existem tecnologias que não necessariamente a gente precisa de valores financeiros caros. Por exemplo, você pode pegar ali um barril, dividir no meio e transformar ele num coxo. Você não precisou mandar fazer um coxo, você reaproveitou aquilo ali, aí você vai fazer a leitura daquele coxo. Então, temos tecnologias básicas, mas que para você implantar você também precisa da busca desse conhecimento, mas a gente tem outros tipos de tecnologia, tanto na agricultura quanto na pecuária. Na agricultura mesmo, até a aplicação de um herbicida, de um inseticida local. A tecnologia faz a leitura onde ele vê aquele micro-organismo ou aquele fungo, a característica que aparece ali na planta, ele aplica só local, não precisa sair pulverizando nas plantações como um todo, fazendo ter economia de produto aplicado, mais sustentabilidade, fica mais barato para o custo de produção e tem melhores resultados. E como saber disso tudo, né, Lívia? Se não se capacitando, fazendo network, estando junto dessa rede de apoios, né? Nós estamos aqui para poder apoiar outras mulheres, para poder construir juntos um agronegócio melhor e sustentável. Um agronegócio que a gente deve ter orgulho, porque ele representa 25% do PIB do nosso Brasil, né? E tudo é agro. Né? Quem tomou um café da manhã, isso agradeça a um produtor rural, né? A gente teve aí tanta seca, mas em alguns momentos tanta chuva, e em alguns momentos nessas chuvas, produtores de leite às vezes não conseguem levar aquele leite que ele demorou 2, 3 dias, né, enchendo um caminhão e tem que jogar
né, milhares de litros de leite fora, né, isso é só um exemplo, um caminhão de tomate que não conseguiu chegar na Ceasa para ser revendido. Então, a gente tem até um dado, 1/3 do alimento que é produzido, ele é desperdiçado. Então, nós temos problema de fome não por falta de produção de alimento, nós temos por falta de distribuição, né, de várias formas, tanto como esse alimento chega, como, né, de renda, né, de oportunidades para essas pessoas trabalharem e terem dinheiro para comprar o alimento. E a gente entende que a sustentabilidade, ela está em tudo, né? Então, assim, eu vejo que a gente está nessa régua agora do ESG, né, que é, inclusive, um dos pilares desse próprio governo que está agora, mas que já é algo que vem, que a organização, que a ONU tem motivado muito a gente a pensar, né? Que tem como pilares aí diversidade, sustentabilidade. Então a gente está o tempo inteiro voltando para isso, né? E essa sustentabilidade, quando ela acontece, os recursos são todos melhores aproveitados, né? Quer dizer, a falta é reduzida, então a sobra é melhor utilizada, então fica bom para todo mundo, né? E quando eu penso na Agrosertanejas, eu vejo que o diferencial dessa rede é realmente você ter uma rede de contatos ali setorizada, né? As empreendedoras rurais, elas têm um apoio ali na Agrosertaneja. Porque às vezes, Lilian, eu vou falar por mim como empreendedora, né, pequena que sou e tudo, às vezes a gente olha alguns movimentos e a gente não entende como que a gente pode chegar lá. Então, por exemplo, tem o Senar, muito bacana, o Senar tem EAD, tem várias capacitações, inclusive a gente estava conversando aqui no bastidor, você até falou que o Senar, ele possibilita criar algumas capacitações que sejam necessárias para alguns setores, né? Mas assim, às vezes, como é que eu vou chegar nisso aí, né? E você ter um grupo ali que se reúne, que encontra, que troca ideias, né? Que compartilha, como é o caso das Agrosertanejas, que ainda é um grupo, uma rede de mulheres, né? Que eu acho que é fantástico isso, porque você fica muito mais à vontade para poder compartilhar e a sua escuta, ela fica muito mais ativa, porque você tem mais pertencimento, né? Você tem pertencimento, você reconhece ali nas ações da outra, às vezes os mesmos desafios, os mesmos problemas que são enfrentados, né? Então eu vejo que a Agrosertaneja, ela traz esse diferencial, né? E é lógico que a gente fica muito interessado no cronograma das Agrosertanejas para 2024. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Nós das Agrosertanejas, né, comentando um pouco do que você falou, esse movimento é para trazer mulheres do agro. E a gente quer focar muito nas mulheres do agro aqui do norte de Minas, né, porque nós estamos aqui no meio do sertão. Tanto que nós demos o nome Agrosertanejas. Mas independente de qual cadeia produtiva você tiver, você será muito bem-vinda. Lá nós vamos direcionar essas capacitações de acordo com a necessidade de cada grupo de mulheres, porque a gente quer que todas elas, né, se unam conosco para a gente ter um movimento forte, porque muitas capacitações são iguais para todas. Quando a gente fala no Quero Empreender Rural, é para todas. Agora, depois a gente separa para o setor, quem está na agricultura, quem está na pecuária, na suinocultura, olericultura ou o que for. Né? Mas venham e se unam, né, a todas nós nesse momento, que vai ser muito importante. Sobre a nossa programação, esse ano a gente propõe 6 lives no decorrer do ano, iniciando agora no início de março. A gente já deve estar publicando no início, meio de março, né, publicando aí a data da primeira live. A gente vai fazer em parceria com o Sindicato Rural aqui de Montes Claros, e a Hilda Loche, que é a vice-presidente, vai estar presente conosco, e vamos trazer um pouco aí sobre até essas capacitações também que nós vamos estar implantando, né, no decorrer do ano. E a gente provavelmente de 2 em 2 meses a gente vai ter uma live diferente. E ao final do ano ali, para setembro, a gente pensa em fazer um encontro presencial com essas mulheres aqui desse núcleo, aqui da região, porque a gente também não quer atender, né? Isso, a gente não quer atender só Montes Claros. Jequitaí já tem núcleo, Buritizeiro já tem núcleo de mulheres, Manga já tem núcleo. Então aqui na região alguns núcleos já estão se espalhando, então a gente tem uma pretensão de fazer um evento maior para poder trazer essas mulheres e estarem unidas como região, aí não só como município.
né? Porque as capacitações são individuais, você vai fazer, nós vamos fazer em grupo, mas é para o seu individual. Sim. Mas aí vai chegar esse momento que a gente precisa compartilhar com todas, né? Vamos dizer, esse sucesso que está sendo essa união dessas mulheres aqui na nossa região. E ela que tem abarcado vários setores do agro, né? Para aquele ouvinte mais desatento, está passando aqui pela 101,1 Rádio Universitária, a gente está falando sobre um grupo de mulheres empreendedoras rurais que está formado desde 2018, né, Lília? 2021 a gente concretizou. 2021 foi formalizado as agrosertanejas, né? Então, mulherada aí, ó, empreendedoras rurais, fiquem sabendo que as agrosertanejas tem uma página no Instagram, né, Lília? Qual que é a página? Agrosertanejas NM, de Norte de Minas. Isso aí, siga lá para você ficar atenta ao cronograma das agros esse ano agora de 2024, aos encontros. Porque quando eu ouço você falar assim, nós temos 6 lives agendadas. Teve uma época aí, né, da pandemia, que ninguém estava aguentando mais a tal da live, né, Lília? Mas a live, ela é muito interessante porque ela é como se ela fosse uma roda de conversa. E a roda de conversa, ela é como uma capacitação. Porque às vezes você está ali e tem um tema e você esmiuça o tema, né? Por exemplo, você falou da questão das tecnologias do agro, né? Você contou que a história da câmera e tal. Eu nunca imaginaria, porque eu não sou do setor, mas é importante eu saber sobre isso. Uma vez que eu sou empreendedora, que eu participo de vários movimentos, de vários eventos, né? Às vezes você está conversando com uma pequena produtora, ela está te contando um caso e você tem um estalo e fala, nossa, tem tal informação, busca saber mais. Então essas lives, né, que são como rodas de conversa, que são como momentos de capacitação, elas são importantes também porque elas trazem esses conhecimentos, né? E muitas vezes a gente está programando falar sobre uma coisa e a coisa cresce de maneira que você avança muito mais nos saberes, né, Lília? Sim, e a grande vantagem da live é que ela fica gravada, você pode assistir o momento que for mais oportuno para você, né? E como nós vamos estar falando na nossa primeira live sobre essas capacitações, na verdade é um convite para essas mulheres virem fazer parte, né, desse grupo que nós estamos formando aqui e que nós queremos fortalecer o nosso setor, né, daqui na região. Muito bacana. Lília, eu quero então te agradecer pela sua presença. Eu acho que a gente falou bastante aqui de tudo. E aí, gente, se você tiver dúvidas, né, quiser saber um pouco mais das agrosertanejas, dessa rede de mulheres empreendedoras rurais, você pode mandar pra gente um e-mail, vai ser o nosso meio de comunicação. Manda lá no empreendedoreemaçãomoc@gmail.com. Tá? É o nosso meio de comunicação. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa, e também de se inscrever no nosso canal Empreendedor em Ação, para você ficar aí atento, ver aqui as cenas, os bastidores da nossa gravação aqui do programa Empreendedor em Ação na Rádio Unimontes Universitária, essa rádio que traz informação, que traz cultura e que traz boa música. Lília, eu quero te agradecer, viu, em nome aí de todas as mulheres empreendedoras e de um modo geral, né, por você estar no meio, né, estar como fundadora, né, eu estive aí também no início da fundação da Câmara da Mulher. Não é fácil, né, são muitos desafios, você starta um negócio, né, como se fosse um negócio que não é um negócio, porque ele tem que ser autossustentável, ele depende do voluntariado, né, no caso de vocês, 4 mulheres com muito boa vontade, né, para criar esse grupo da Agrosertanejas, para poder levar as informações, para poder capacitar e, lógico, para vocês se sentirem cada vez mais fortes e amparadas diante dos desafios de vocês. Então, assim, parabéns pela empreitada aí, meu parabéns lá para as outras mulheres, né? A Nilja eu conheço, a Hilda também, que é uma mulher também fantástica, assim como você, tem muito, né? Tem muita história aí para dividir e para avançar, viu? E deixa aí uma mensagem final para as empreendedoras rurais, porque eu acho importante a gente motivar essa mulherada independente do setor de atuação. As agrosertanejas surgiu depois de outros grupos de mulheres nos darem apoio a hora que a gente precisa. Então, a gente precisava fazer uma aqui na nossa região. Então, a agrosertanejas é um sonho da gente, né, trazer essas capacitações para essas mulheres se unir, né, fazer um network, se capacitar para ocupar os espaços, né, que a gente quer, quem quiser, qual quiser, né, e que a gente tenha a capacidade de estar ali, né, porque eu já tenho um respaldo do que
eu aprendi nessa jornada, né? Então, convido a todas a nos seguir lá, Agrosertanejas MM. A minha rede social é Lilian Laughton, Laughton. Também vai ser um prazer ter vocês por lá. E agradeço demais o convite pela oportunidade de estar falando aqui de um legado que a gente quer deixar. Igual a Ariane falou, é um trabalho que não rende financeiramente diretamente, mas a gente tem o trabalho de pensar, de planejar, de elaborar, né, de pensar com carinho o que aquelas mulheres vão querer, de desenhar junto com elas as necessidades delas. De provocar um movimento maravilhoso, né? Porque assim, quando você faz um movimento, você vai desdobrando em outros, e aonde é que vai dar? Com certeza vai ser em boas coisas, né, Lili? Sim. E estamos aqui de braços abertos para receber todas essas mulheres que tiverem interesse em conosco caminhar junto e fazer um agro melhor. Vamos mostrar como que o agro é lindo, como que o agro é bom, como que é produtivo, né? E muito obrigada, né, pela participação. Muito bacana. Obrigada, viu, Lília? Você que sempre será bem-vinda. Gente, é isso então, ficamos aqui no nosso segundo episódio e eu quero convidar vocês para na próxima quinta-feira às 18 horas, teremos aqui também novamente uma entrevistada bacana demais, vai trazer dicas, vai trazer histórias, vai trazer assim, são mini mentorias, né? Você já viu que você não pode perder o Empreendedor em Ação. Quinta que vem às 18 horas eu te aguardo aqui, não posso terminar o programa sem agradecer os apoios da Fadenor, os apoios da Voi Comunicações, da minha querida Vanessa Araújo aqui, irmã de fé camarada, juntas aqui, né, Van, nesse programa, trazendo o melhor da informação para vocês, corroborando aí com tudo que a Rádio Universitária já traz, e agradecer os apoios da Crijóis, da Classic Men's Club, te convidar mais uma vez para seguir o nosso Instagram, para seguir lá, para se inscrever na nossa página, dizer que nós temos um e-mail ativo para receber dicas, para receber sugestões de pautas, tá? Que é o empreendedoremeaçãomoc@gmail.com. E para te dizer que aqui você vai ver temas como esse, são temas em que a gente vai trabalhar todas as questões aí relacionadas a diversos setores do empreendedorismo, independente de qual seja o segmento, para que você tenha informação, para que você fique atento, fique alerta, para que você que é aspirante empreendedor, inclusive, pense, repense, tripense, é isso que eu quero, como é que eu faço, para onde que eu corro, com quem eu converso. A ideia é realmente informar e trazer para você aí possibilidades de, quem sabe, visualizar no mercado oportunidades de negócio, oportunidades de avançar aí nas suas carreiras. E é isso. Aliás, te vejo não, você me escuta no próximo programa, na próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Universitária, no Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.